Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Você sabia que os equinos são a espécie mais sensível ao tétano? Pois é. O tétano é uma doença causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium tetani, caracterizada por rigidez muscular que é chamada a tetania, podendo levar à morte por parada respiratória ou por convulsões. Acomete todos os animais de sangue quente, inclusive nós, seres humanos. Pelo fato da doença, na maior parte dos casos, ser causada por contaminação de ferimentos na pele e também nas mucosas, por terra, é chamada de doença telúrica, ou seja, originária da terra. São particularmente sensíveis à doença os animais de espécie equina, mais sensíveis até que nós, seres humanos. Os bovinos são os menos sensíveis à doença. Ao penetrar através de um ferimento ou solução de continuidade da pele em um animal suscetível, o micro-organismo permanece aguardando o momento em que ocorre a cicatrização, fechando o ferimento, criando então um ambiente de anaerobiose, falta de oxigenação, para se transformar em sua forma vegetativa. É nessa fase que tem início a secreção e a liberação da potente toxina, um veneno, pelo germe, sendo essa a responsável pelo desencadeamento dos sintomas da doença, a qual é denominada de toxina tetânica. Entre as toxinas mais potentes conhecidas, a tetânica só é superada pela toxina botulínica, secretada também por outro germe do mesmo grupo, o Clostridium botulinum. Pode ocorrer em animais de qualquer idade e sexo. Em animais recém-nascidos, a doença ocorre geralmente pela contaminação do umbigo pelo Clostridium tetani. Em seres humanos, antigamente, a doença era conhecida como mal dos 7 dias. No Aras Rancharia, aqui em Paracatu, eu conversei com a médica veterinária Andressa Luane Ramos Guimarães. Ela falou sobre a gravidade dessa doença. Não queira ver um equino com tétano. Então, a gente fala que o seu fim é muito triste. É uma zoonose, porque uma vez os esporos dessa bactéria em um ambiente contaminado, se o ser humano tiver qualquer ferimento que seja, principalmente na região dos pés, nas mãos, e tiver contato com esses esporos, ele contrai a enfermidade. Então, o tétano, ele também atua no sistema nervoso central dos animais, causando paralisia da musculatura. Como que a gente consegue detectar que esse animal está com tétano? Então, o animal vai apresentar para a gente vários sinais, como por exemplo, as orelhas, em sinal de alerta, então orelhas para frente, cabeça e cauda altas, como sinal de dor, os membros em posição de cavalete, ou seja, vão estar mais abertos para promover a capacidade de se permanecer em pé. Além disso, o animal vai ter prolapsos de terceira pálpebra, é muito característico nos quadros de tétano, além da rigidez muscular. Quando a rigidez muscular está muito grave, o animal vem a decúbito e a morte. O tratamento dele é muito pesado, então quando a gente consegue pegar a enfermidade no início, a gente consegue fazer o controle, mas quando ela já está avançada, é muito difícil a intervenção no quadro. Como que o animal ele adquire o tétano? Olha, o animal pode adquirir o tétano a partir da presença de ferimentos, que o animal tenha na pele, por perfuração com algum material contaminado. São as principais formas de contaminação do animal com a bactéria do tétano. Quais seriam as formas mais adequadas de se controlar o tétano? Temos como principais formas, a vacinação contra o tétano, também promover a utilização de soros antitetânicos quando estiver fazendo algum processo cirúrgico no animal ou quando da detecção de algum ferimento no animal também a gente pode estar utilizando o soro antitetânico para nos auxiliar na prevenção dessa enfermidade. Além de quando é detectado algum ferimento no animal, a gente fazer
a limpeza correta desse ferimento para evitar a propagação da doença. A doença pode apresentar sinais clínicos após 3 semanas depois da infecção. Os sintomas são andar rígido, com os membros em forma de cavalete, tremores musculares, trismo mandibular, que é a impossibilidade de abrir a boca, prolapso da terceira pálpebra, rigidez da cauda, orelhas eretas, elas ficam entesouradas, o animal com estado de alerta, hiperexcitabilidade, também a rigidez dos músculos da cara e a dificuldade ou impossibilidade para defecar e urinar. Além desses sintomas, podem ocorrer convulsões, quando há um estímulo por barulho e depois, de forma espontânea, acontecem as convulsões. O diagnóstico pode ser dado depois da realização dos exames clínicos, observando os sintomas e pelos dados epidemiológicos também, que é uma história recente de lesão acidental ou cirúrgica. Quando a doença for diagnosticada, deverá então ser tratada por soro antitetânico via intravenosa e repetir se for necessário. Além do soro, fornecer alimentação líquida e de fácil ingestão e manter o animal em abrigo isolado, escuro e sossegado. Deverá também ser providenciada a drenagem e limpeza dos ferimentos com água oxigenada, infiltração de penicilina em torno da ferida e administração intramuscular de penicilina potássica até a cura do animal. Ainda fazer o uso de produtos relaxantes musculares, mas sempre é importante buscar a ajuda de um médico veterinário capacitado. Outra doença que atinge os equinos é a cólica equina. Ela é classificada como doença que causa dores abdominais nos equinos resultantes de afecções no aparelho digestivo desses animais ou em outros órgãos. A médica veterinária Andressa explica um pouco mais sobre ela pra gente. Cólica equina. Quem não conhece equinos acha que é uma dorzinha de barriga à toa. É? Não, ela é uma enfermidade mais complexa. Então a gente chama ela de síndrome cólica. Ela pode ser causada tanto por uma alimentação incorreta, ou seja, não balanceada, uma alimentação de má qualidade, além da utilização inadequada de medicamentos por um período maior do que o indicado. Como que se previne, então, para que o animal não venha a sofrer uma cólica equina? Então, a gente tem que passar por vários processos. Além de fornecer uma alimentação balanceada e de boa qualidade para esses animais, a gente tem que evitar, fornecer ao mesmo tempo volumoso e concentrado, por exemplo, quando ela está relacionada à alimentação. Então, a gente indica que seja fornecido ao animal concentrado, esperar um período de mais ou menos 30 minutos para poder assim estar fornecendo o volumoso. Porque uma vez que você mistura volumoso e concentrado, ocorre um processo de fermentação no intestino desse animal, podendo levar à produção de gases e até mesmo torção do intestino desse animal. Uma vez o animal com torção, a maioria dos casos são cirúrgicos, então a campo a gente não consegue estar intervindo num quadro de torção causado por cólica em um equino. Um equino que fica, por exemplo, em baias, ele precisa de estar sendo periodicamente, até diariamente, exercitado, fazendo uma movimentação para que justamente esse que é um dos principais motivos de causa de morte de um animal que fica em baia. Justamente, porque os animais embaiados, a gente fornece o alimento de manhã e à tarde. O indicado é que animais embaiados seja fornecido alimento a eles pelo menos 3 vezes ao dia. Se um animal vai comer, por exemplo, 6 quilos de ração dia, a gente fornecer 2 quilos na parte da manhã, 2 quilos na hora do almoço e 2 quilos à tarde. Então, vai ter, além de evitar a cólica, a gente consegue uma melhor absorção dos nutrientes do alimento. E depois disso é bom deixar ele solto, cavalgar um pouco com ele, para ele poder eliminar inclusive os gases? Certo, porque como a gente domesticou o equino, a gente coloca ele a gente trata ele como se fosse um ser humano. A gente tirou ele das suas características naturais. Então, o que se recomenda? Um animal embaiado, ele deve ser solto pelo menos uma vez ao dia para que o mesmo possa se exercitar. Nesse processo de exercício que ele faz, nesse andamento, no próprio andar
no correr, ele consegue eliminar os gases que ele produz dentro do intestino, fazendo com que evite o aparecimento das malditas cólicas. Quais são os primeiros sintomas que o animal começa a apresentar quando ele já começa a sentir dores de cólica? Olha, o animal, na maioria das vezes, fica um pouco quieto, então ele apresenta sinais fora do comum, apresenta uma sudorese intensa, então onde ocorrem os quadros de desidratação do animal por sudorese intensa, isso devido à dor que o animal sente. O animal rabeja muito, então balança bastante a cauda, além de morder o flanco, que a gente fala, né? Morde a barriga, tem o hábito de morder a barriga. Sapateiam também, então fica desinquieto, escoiceia o tempo todo. Então esses são os principais sintomas para você estar observando que o animal está dando cólica. No período mais crítico da cólica, o animal chega a ficar em decúbito e começa a rolar. Então, a gente fala que você detectou que seu animal está entrando em um quadro de cólica. Se estiver embaiado, retire da baia. Da baia a gente pede para não fornecer água nem alimento algum. Colocar o animal para exercitar, evitar que esse animal deite, que uma vez o animal deitou e rolou é onde acontecem os quadros de torção do intestino do animal. Além disso, a gente utiliza também as analgesias, né, para a gente aliviar o sofrimento do animal. Porque o animal com dor, ele tende justamente a ir ao solo e a rolar. Então a gente fala que os primeiros socorros, tirou seu animal da baia, coloque-o para rodar e faça a analgesia, né, para a gente aliviar a dor, além da hidratação, onde a hidratação geralmente já é feita quando o médico veterinário é chamado para atender o quadro. Então, essa hidratação poderia se fazer a partir do momento que detectou que ele começou a apresentar um quadro de melhora, por exemplo, visualmente para a pessoa. Justamente, porque a cólica, tem a cólica causada por gás, tem a cólica causada por constipação, que a gente fala, né? As fezes ficam mais endurecidas dentro do intestino do animal e ele não consegue expulsá-las, né? A redução dos movimentos peristálticos do intestino desse animal, ele não consegue expulsá-las. E tem também a cólica por torção, né? Apesar de a crise econômica, a atividade de criação de cavalos não sofreu com os efeitos do mau cenário e continua crescendo no Brasil. O mercado segue movimentando mais de 16 bilhões de reais por ano, número que faz com que cada vez mais expositores e empresários queiram investir no setor. E para esses interessados, a médica veterinária Andressa Luani deixou um recado. Andressa, para aquelas pessoas que gostam de ver cavalgadas, já fizeram algumas aulas de equitação e resolvem falar assim, eu vou investir agora em cavalos e éguas, eu quero comprar um cavalo para mim, ou eu quero começar um aras, eu quero comprar 5 cavalos, enfim. Qual é o recado, qual é a recomendação que você passa hoje para essa pessoa para ela poder fazer a coisa certa quando for resolver, então, fazer uma criação com um animal deste? Então, a gente indica que esse proprietário, a partir do momento que ele adquiriu, né, tem a vontade de ser um criador, que a partir do momento que a gente tem um animal, a gente já é criador e os ama intensamente, a gente indica que este proprietário procure uma pessoa capacitada, um médico veterinário capacitado para estar lhe auxiliando, seja na parte da nutrição, seja na parte da reprodução, né? Onde a gente vai abranger manejo e sanidade desses animais para evitar problemas futuros, porque o equino, assim como falado, é um animal que não é um animal de você comprar e colocar ali e falar assim, eu tenho. Ele é um animal que necessita de uma dedicação maior a ele. Então é um animal de grande exigência, além de nos fornecer muito carinho, porque ele é um animal muito receptivo. Realmente vai fazer parte da família da pessoa. Com certeza. O equino, eu falo que o equino é como os caninos, né? São animais companheiros. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone desse, é o 38
é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?